Foi no culto de terça-feira, de quarta, ali na Volta Redonda. Fiz várias campanhas lá. Geralmente essa campanha lá são 7 terça-feira, pastor Sebastião. Nós já fazemos bastante essa campanha, eu participei também com outros pastores, pastor William, bispo Queiroz. E todas as campanhas que eu entrei, todas, que eu entrava com pedidos de orações. Antes da sétima vez, eu já tinha me abençoado, já tinha recebido a minha vitória. Às vezes na segunda vez, às vezes na terceira semana, na quarta semana, as janelas do céu já se abriam, vinha a vitória, vinha a bênção de Deus, vinha. Eu sempre fui abençoado nessas campanhas. Por isso que eu gosto de fazer campanha, por isso que eu gosto de incentivar a igreja a estar participando de campanha, porque funciona. Você realmente crê, quando realmente você coloca no seu coração, acredita no Senhor Jesus Cristo, acredita na campanha, no poder da campanha, no poder de Jesus, as coisas acontecem. Então tenha fé, em nome de Jesus. Se você também não foi abençoado nessa campanha, aguarde só um pouquinho, não desanima não, porque Deus sabe o tempo certo e a hora certa de as janelas do céu se abrir e as bênçãos serem derramadas sobre a sua vida. Meu amém, querido? Querido, então nessa campanha nós temos falado que Jesus é a fonte da água da vida. Fala comigo, Jesus é a fonte da água da vida. E o texto básico que temos usado aqui, o ruim de pregar por último, é porque todo mundo já falou tudo, né? E fica pouca coisa para a gente falar. Tem sido lá no Evangelho de João, capítulo 4, é o texto básico que tem sido usado. Você conhece muito bem a história. É Jesus ali encontrando a mulher samaritana, é Jesus conversando com aquela mulher samaritana. Você conhece muito bem essa história, mas o que é interessante nessa história, querido, a partir daquele encontro com Jesus, aquela mulher samaritana, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. A vida daquela mulher foi transformada, aquela mulher foi curada, aquela mulher foi liberta, aquela mulher recebeu uma nova chance de começar do zero, de começar tudo de novo, agora ao lado de Jesus. A história daquela mulher, essa mulher samaritana, ela nunca mais foi a mesma. A história dela foi mudada. E no versículo 13, querido, olha só o que Jesus fala, capítulo 4, versículo 13. Jesus fala para essa mulher: olha, se tu disse a mulher, Senhor, versículo 13, qualquer que beber desta água terá sede novamente. Jesus falando, versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha que Jesus está falando aí, é Jesus conversando com a mulher. Eu sei que você conhece a história, mas essa mulher era uma mulher prostituta. Essa mulher, ela estava indo meio-dia pegar água, porque ela não podia ir pegar água na parte da manhã, onde as mulheres de casa, as mulheres casadas, as mulheres consideradas direitas iam pegar água. Então aquela mulher prostituta não poderia também estar pegando água ali no mesmo horário daquelas mulheres, porque aquela mulher era prostituta, ela tinha 5 maridos, podemos assim dizer, mas eram 5 amantes que ela já tinha tido ali. Então, por causa da vergonha, ela estava indo mais tarde e ela ali tem um encontro com Jesus. Ela está pegando água do poço, aí Jesus pede água, aí Jesus começa a conversar com ela, aí Jesus fala essas coisas todas lindas aí para ela, e Jesus fala que quer dizer, qualquer pessoa, Jesus está falando, qualquer pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. É isso, Jesus, qualquer que beber desta água, fala comigo, qualquer um que beber dessa água, nunca mais terá sede. Jesus não está falando somente para aquela época, mas Jesus está com uma visão cósmica. Jesus está com uma
espiritual que Jesus estava falando, ela não era saciada com essa água normal, essa água que nós bebemos aqui. A sede espiritual não pode ser saciada com essa água de mina, essa água filtrada, essa água de poço. A sede espiritual, a secura espiritual, a cura na alma, ela só poderia ser saciada no espiritual. Somente Jesus, que é a fonte da água da vida, poderia trazer cura para a alma daquela mulher. Somente Jesus poderia trazer transformação de vida para aquela mulher. Talvez por fora, queridos, quando a gente olha a aparência, talvez olhando a aparência daquela mulher samaritana, estava tudo bem, estava tudo normal. Talvez ela passando por algum dos discípulos, ela passando ali, né, que não conhecesse, desapercebida ali, a aparência dela era normal. Mas Jesus, ele enxerga além da aparência. Jesus, ele está olhando para a alma daquela mulher, e Jesus, quando ele olha para a alma daquela mulher, ele não vê vida, ele vê uma terra seca, ele vê uma terra sem vida, ele vê uma terra que está precisando de água no mundo espiritual. Pelo amém, está vivo? Pelo amém. Jesus então vai dialogando com a mulher. E assim também, querido, é com muitos até hoje. Por fora, eles estão com aparência boa. Por aqui não olhando para você, não tem como eu te identificar qual problema você está passando, qual dificuldade que você está enfrentando. Talvez a sua alma está seca. Talvez a sua alma, talvez você por dentro está aí toda arrebentada. Talvez você está todo machucado. Talvez você tenha feridas na sua alma que eu não consigo enxergar. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes não conseguem enxergar. Talvez você está aqui, mas está enfrentando vários problemas. Problemas na sua casa, problemas lá no seu trabalho, problemas com a vizinhança. Talvez você esteja enfrentando vários problemas. Talvez você entrou aqui desesperado, mas eu não consigo identificar. Eu olho para você aqui
mais terá sede. Querido, onde Jesus chegava, Jesus tocava nas pessoas. Aonde Jesus chegava, Jesus ele se envolvia com problemas das pessoas. Aonde Jesus chegava, Jesus ele transformava a vida das pessoas. Amém ou não amém, querido? E esse mesmo Jesus ele está aqui nessa noite. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer curar. Ele quer salvar a sua casa, a sua família. Ele quer renovar você. Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Mas tem que aceitar Ele como Senhor, como Salvador. Tem que entregar a sua vida a Ele. Não de boca para fora, mas principalmente. Esse mesmo Jesus que operou esse milagre na vida da mulher, Ele continua operando até hoje. Várias vidas foram transformadas. O paralítico lá no tanque de Betesda, 38 anos, aquele homem ali aguardando alguém que pegasse ele e colocasse ele lá no tanque das águas lá, porque existia uma lenda ali que falava que o anjo chegava ali e movimentava aquelas águas, e a primeira pessoa que caísse ou fosse naquelas águas ali, aquela pessoa ia ser curada. E o paralítico ali há 38 anos, esperando alguém colocar ele naquela água. Aí quem chega ali, querido, naquele lugar? Chega Jesus. Jesus chega naquele lugar. Jesus cura aquele homem. A vida daquele homem que há 38 anos esperava um milagre. Naquele momento que ele tem um encontro com Jesus, naquele momento que Jesus encontra ele, o milagre veio, a resposta veio. Ele esperava alguém colocar ele no tanque das águas, mas chegou na vida daquele homem a fonte de água da vida. Chegou na vida daquele homem aquele que arranca a água da vida. E ele falou: Ele nunca te anda. Vidas são mudadas quando tem um encontro com Jesus. A sede é saciada. O que falava o endemoniado de Gadara? A família tinha desistido desse jovem. Os amigos tinham desistido desse jovem. A sociedade também tinha desistido dele. Um camarada que vivia, um jovem que vivia no cemitério. A palavra de Deus fala que ele morava entre os sepulcros, abandonado, desprezado, atormentado por demônios dia e noite, andava gritando no cemitério, cortava-se com pedras. Talvez muitas vezes tenha tentado tirar a própria vida. Até que um dia ele teve um encontro com aquele que tem poder para expulsar demônios. Até que um dia esse jovem teve um encontro com alguém que tem poder para libertar, para curar, para salvar, para transformar a vida, para escrever uma nova história que traz vida aonde existe morte, que traz água sobre a terra seca. Um dia esse jovem ele teve um encontro com Jesus, a fonte de água da vida, e a vida dele foi totalmente transformada. Jesus, onde ele passava, ele transformava a vida das pessoas. Ele trazia vida onde não tinha morte, onde a terra estava seca. Jesus ele era a fonte da água da vida. Todos que tiveram encontro com Jesus tiveram a sua vida transformada. Naim estava morto. Sua mãe agora está levando Naim, seu filho mais velho, para sepultar ele. A mãe dele estava indo enterrar ele. Os sonhos do jovem Naim, querido, tinham acabado ali. Morreram. Os projetos que Naim tinha para a vida dele não existiam mais. O futuro não existia mais. Tudo que Naim planejou, tudo que ele sonhou, ele não poderia mais realizar. Todos os sonhos, todos os projetos dele, a vida de felicidade morreram junto com Naim. Mas preste atenção,
Mas no caminho para o cemitério, a sua mãe ali com aquele cortejo fúnebre ali, no caminho para o cemitério, aquele cortejo fúnebre encontra o cortejo da água da vida. Tenta mergulhar comigo naquela história. Uma mãe triste levando o seu filho para ser enterrado, e ali algumas pessoas acompanhando com tristeza. A mãe enterrar o seu filho, aquela tristeza ali, e elas não te encontram com o cortejo da água da vida. Um cortejo alegre, um cortejo feliz, um cortejo que esbanja a vida. Eles têm esse encontro ali com o cortejo da vida. O cortejo da tristeza encontra com o cortejo da alegria. O cortejo onde tinha choro encontra com o cortejo da alegria. O cortejo, querido, ali da infelicidade encontra com o cortejo da felicidade. O cortejo, querido, ali aonde tinha morte encontra com o cortejo aonde está o louvor da vida. O cortejo, querido, ali de tristeza, de dor, de terra seca, encontra o cortejo da água da vida. Jesus então para aquele cortejo fúnebre. Jesus vai até aonde está Naim. Jesus ele toca em Naim. Jesus dá uma ordem, ordena para que ele voltasse a viver. Aqueles homens que estavam mortos, aqueles homens que estavam prontos para ser enterrados com os seus sonhos, ele teve um encontro com Jesus. Aquele cortejo de tristeza agora é um cortejo de alegria. Aquele cortejo onde existia choro agora é um cortejo de felicidade, de alegria, de salto, de júbilo. Aonde tem tristeza, aonde Jesus chega, até a tristeza ela salta de alegria. Vida é transformada. Todos que têm um encontro com Jesus tiveram a sua vida transformada. Sonhos ressuscitados, projetos ressuscitados. Onde chega Jesus, onde chega a água da vida, querido, o milagre acontece. Que falar da mulher, 12 anos, mulher, fluxo de sangue. 12 anos. Tentou a cura com todos os médicos, gastou todo o seu dinheiro. Estava doente, já estava fraco, debilitado. Ninguém conseguiu resolver o problema daquela mulher, nem o médico. Por causa da sua perda de sangue, ela já estava bem fraca. Talvez ela tinha perdido a esperança de cura. Talvez aquela mulher não tinha mais esperança de viver. Ela falou: olha, 12 anos, o que esperar? É a morte. Ninguém consegue me curar. Era apenas esperar a morte chegar. Mas aquela mulher, um dia ela ouviu falar do médico dos médicos. Aquela mulher, um dia, ouviu falar de um tal de Jesus. O Jesus que tocava nas pessoas e curava as pessoas. Aquela mulher um dia ouviu falar de um tal de Jesus que se envolvia com os problemas das pessoas. E Jesus ele curava, transformava a vida das pessoas. Aquela mulher um dia ouviu falar de Jesus, a fonte da água da vida. Você está comigo? Diga amém. E na primeira oportunidade que aquela mulher teve, quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, pela cidade dela, aquela mulher se encheu de fé, aquela mulher se encheu de coragem, e ela determinou para ela mesma: olha, eu estou fraca, eu estou debilitada, mas esse homem vai transformar a minha vida. Se eu simplesmente tocar na orla da veste, eu não preciso nem tocar nele não, na orla da veste dele, esse homem vai me curar. Tem água de vida, tem água vida desse homem. Ela determinou isso. Alguns historiadores contam que essa mulher ela demorou 5 horas até chegar a Jesus. Fraca, debilitada, uma multidão cercando Jesus.
Tinha outra coisa ainda. Por causa do fluxo de sangue, aquela mulher era considerada imunda, ela não poderia sair de casa. Se aquela mulher talvez fosse descoberta antes da cura chegar, ela poderia ser morta no próprio apedrejamento. Onde ela tocava era considerada imundo. Mas ela viu ali a oportunidade dela. Ela viu em Jesus a resposta para o problema dela, a solução para o problema dela. Ela falou: olha, até agora ninguém pode fazer nada, somente Jesus pode fazer alguma coisa por mim. E ela então foi naquele culto. Ela demorou 5 horas, aquele tamanho era a dificuldade de chegar até Jesus. Assim diz alguns historiadores, não é a Bíblia que diz não, alguns historiadores. 5 horas para ela ir e tocar apenas na orla de Jesus. E quando ela toca, diz a palavra de Deus que imediatamente saiu o poder de Jesus e curou aquela mulher. Imediatamente saiu água de Jesus, fonte de vida, e curou aquela mulher. Imediatamente a saúde daquela mulher foi restaurada na hora. Imediatamente a vida daquela mulher foi transformada. Imediatamente Jesus trouxe vida, trouxe renovo, trouxe alegria. Aquela terra que estava seca, agora é uma terra que tem vida, porque ela tem um encontro com a fonte da água da vida. E como aqueles que têm um encontro com a fonte da água da vida, eles têm a sua vida transformada. Quem que tocou? Perguntou Jesus. Aos discípulos, a multidão te obriga, a multidão te toca, todo mundo te toca. Não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém veio neste culto nesta noite de uma maneira diferente. Alguém veio neste culto nesta noite com fé. Alguém veio neste culto nesta noite acreditando que eu posso curar. Se apenas me tocar, eu posso transformar a sua vida. Se apenas me tocar, eu posso fazer um milagre. Alguém nessa noite me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu água da vida, e curou, e salvou, e libertou, e renovou, e fez um milagre. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Ah, queridos, são tantos milagres de Jesus que a gente poderia passar a noite aqui contando. Cada milagre de Jesus. Multidões, muita gente tiveram as suas vidas transformadas. Glória a Deus. Quando eles beberam da água da vida, é fé. Aleluia. Todos eles acreditaram em Jesus. Um dia Jesus perguntou no céu, uma pergunta, né? Assim podemos dizer, estranha, né? Chegou para o céu e pergunta assim: o que queres que eu te faça? O que quer que eu te faça? Uma pergunta meio lógica, né? Você vai falar assim: eu quero ver. Eu quero ver. Vocês falam: não. A sua fé. Conforme a sua fé. Tem que ter fé. Glória a Deus. Tem que acreditar. Deus, poder. Aqueles que tiveram fé vão ver os seus milagres acontecer. Glória em nome de Jesus. Aqueles que acreditam que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, vão ver os seus milagres, Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei do jeito que você pode sair daqui nessa noite. Você pode sair daqui com a vitória das suas mãos, com as bênçãos das suas mãos, com a sua vida totalmente transformada. A resposta que você veio pedir a Deus, talvez nessa noite, querido, se você tiver fé, você vai sair daqui com a resposta que você veio buscar. Só ter fé, Jesus. Glória a Deus. Deixa ele te curar. Talvez você está ferido, está doente na alma, você precisa de cura na alma. Talvez algo que aconteceu na sua vida, você precisa de uma cura. E o Deus da cura está aqui nessa noite. Aonde